Você fala pra todo mundo que tá tranquilo, que tá no seu tempo, que uma hora você começa. E por fora funciona bem, ninguém desconfia. Só que por dentro você faz uma conta silenciosa, contando os meses desde a primeira vez que falou essa mesma frase. E faz tempo que esse número parou de ser bonito. E se o que te trava não for falta de vontade, e sim você estar esperando ficar bom antes de começar, uma coisa impossível de acontecer, nos próximos minutos você vai entender por que isso pega tanto homem que tem tudo pra dar certo, você vai parar de se chamar de preguiçoso numa hora em que preguiça não tem nada a ver com o assunto, e você vai sair daqui com um jeito prático de destravar. Um jeito que não depende de você acordar mais motivado amanhã de manhã. E se você quer parar de empurrar com a barriga a coisa que mais pesa na sua vida hoje e começar a mexer nela ainda essa semana, já deixa seu like e se inscreve no canal para evoluir comigo. Porque aqui a gente não fica esperando o momento perfeito que nunca chega, a gente trabalha com o que dá para fazer hoje mesmo. Bora! A história que te contaram sobre isso, e que talvez você já conte para si mesmo sem perceber, é que homem que não age é preguiçoso, é acomodado, é um cara sem ambição que gosta demais do conforto. É uma explicação fácil, e ela parece certa de fora, porque de fora o que aparece é exatamente isso. Um cara que fala e não faz, que promete e adia, que tem tempo para várias outras coisas e não tem tempo para essa. Se alguém olhar de longe, vai bater o martelo em 2 segundos e vai errar feio. Porque tem um detalhe que não fecha nessa conta, e esse detalhe é você. Preguiçoso de verdade tá em paz. O cara que realmente não liga, não perde o sono, não faz a conta dos meses, não sente aquele aperto quando alguém pergunta como é que tá indo aquele plano. Você sente. Você carrega isso pra cama e às vezes o assunto te acorda de madrugada. Isso não é acomodação. Isso é outra coisa completamente diferente que só está usando a roupa da preguiça. E tem mais uma coisa que não fecha. Esse mesmo homem que não consegue mexer no próprio projeto trabalha feito um cavalo quando é para outra pessoa. Ele acorda cedo para o trabalho, ele resolve o problema do amigo, ele carrega o time inteiro num prazo apertado, ele fica até tarde para não deixar ninguém na mão. A energia tá lá, ela nunca sumiu, ela só não aparece num lugar específico, que é justamente onde ele estaria sozinho e visível ao mesmo tempo. Isso não é falta de gasolina no tanque, isso é um freio de mão que ficou puxado sem ninguém perceber. E carro com freio puxado não anda por mais que você acelere. E o freio é esse, você aprendeu em algum lugar da vida que só vale a pena aparecer quando você já é bom. Ninguém te sentou e te ensinou isso com essas palavras. Você foi absorvendo aos poucos, na zoeira de quando você errava na frente dos outros, no silêncio que vinha quando você tentava uma coisa nova e fazia feio, no elogio que só chegava quando o resultado já estava pronto e bonito. Aí sua cabeça montou uma regra silenciosa que faz até sentido. Primeiro eu fico bom escondido, depois eu apareço. O problema é que ninguém fica bom escondido. Ficar bom é exatamente o processo de fazer feio na frente dos outros durante um tempo. E como você se recusa a passar por essa parte, a espera não termina nunca. Tem um exemplo que eu acho que encerra essa conversa. O Leonardo da Vinci, provavelmente o sujeito mais talentoso que já pisou nesse planeta, já estava pintando a Mona Lisa lá em outubro de 1503, e boa parte dos estudiosos entende que ele continuou mexendo naquele quadro até por volta de 1516, 1517, 13, 14 anos num retrato do tamanho de uma bandeja. E olha o detalhe que fecha tudo. Ele nunca entregou. Ele levou o quadro junto quando se mudou para a França, e ainda estava com ele quando morreu, em 1519. Um homem que deixou pouquíssimas pinturas terminadas na vida inteira. Mas na real, você nem precisa de história de museu para entender isso. Você sente na pele toda vez que abre aquele arquivo, mexe um pouquinho, acha que ainda não tá bom o suficiente para mostrar, e fecha de novo. Se fosse falta de capacidade, o Leonardo entregava. O que segura não é a mão, é o medo de mostrar antes de estar perfeito. E como o perfeito nunca chega, o quadro fica debaixo do braço a vida inteira. O seu projeto está debaixo do seu braço agora, e você acha que está protegendo ele, mas você está guardando ele até virar nada. Agora repara numa coisa que já te contou tudo, e você nem prestou atenção. Aquele mesmo cara que não começa nada sozinho vira outra pessoa quando entra num time, e tem gente dependendo dele. Ele aparece, ele erra na frente de todo mundo, ele leva bronca, ele tenta de novo, e não morre de vergonha por isso. E não é que ele ficou mais corajoso de repente, é que dentro do time ninguém espera que ele chegue pronto.
Ele tem permissão de ser um novato. Ele tem permissão de ser ruim enquanto aprende. E permissão de ser novato é a coisa mais escassa na vida de um homem adulto, porque em algum momento a gente cresce e o mundo passa a tratar tentativa como fracasso. Então a saída prática não é você virar mais disciplinado, mais duro ou mais motivado. A saída é você construir de propósito um lugar onde ser novato seja permitido, e depois entrar nele, porque quando você tem esse lugar, a vontade volta sozinha, do mesmo jeito que ela volta quando você entra num time. E dá para montar isso com o que você já tem à mão, vou te dar o passo a passo. Passo 1. Escolhe uma coisa só. Não é o ano inteiro, não é a lista de 5 projetos, é a coisa que mais pesa, aquela que você lembra sozinho na hora de dormir. Parte do seu travamento é que você está tentando começar 5 coisas ao mesmo tempo, e nenhuma delas cabe na sua semana, então nenhuma sai do papel e o peso das 5 te esmaga junto. Escreve uma frase só, do tipo, eu vou fazer isso, e guarda essa frase onde você vê todo dia. Passo 2. Encolhe o começo até ficar pequeno demais para dar vergonha. Se o plano é abrir um negócio, o começo não é o plano de negócios de 40 páginas. É uma conversa de 20 minutos com alguém que já faz aquilo. Se é voltar a treinar, o começo não é a rotina de 6 dias. É entrar na academia e fazer meia hora sem graça nenhuma. A vergonha aparece quando a tarefa é grande o bastante para você fracassar de um jeito visível, e ela some quando a tarefa é tão pequena que não dá nem para fracassar direito. Passo 3. Arruma alguém esperando e presta atenção nesse aqui porque ele é o coração de tudo. Escolhe uma pessoa específica, não o mundo, não a internet, uma pessoa, e fala para ela o que você vai entregar e em que dia. Pode ser um amigo, pode ser sua mulher, pode ser um colega de trabalho, contanto que seja alguém que vai lembrar e vai te cobrar sem passar a mão na sua cabeça. Você não é indisciplinado, você só funciona muito melhor quando existe alguém do outro lado. E em vez de brigar com isso, use isso a seu favor. E quando você for falar com essa pessoa, fala já avisando que vai sair torto, porque é isso que abre a porta. Uma frase simples resolve, do tipo, eu tô começando uma coisa, eu ainda sou ruim nisso, e domingo eu te mostro o que eu consegui fazer. Repara que você não prometeu qualidade, você prometeu aparecer, e é essa promessa que você consegue cumprir mesmo numa semana ruim. Sem essa frase, você mesmo vai adiar a entrega dizendo que ainda não tá bom, e a gente já sabe onde essa estrada termina. Passo 4. Entra num lugar onde você já chega como novato por definição. Uma turma, um curso, um grupo, uma aula, um projeto de outra pessoa onde você é o mais fraco da sala. Isso parece humilhação e é exatamente o contrário. Porque quando o crachá de novato já está pendurado no seu peito, você para de gastar energia escondendo que você é novato. E toda essa energia volta para o trabalho. É por isso que o cara aprende mais em 3 meses de turma do que em 3 anos sozinho. E não é o professor, é a permissão. Passo 5. Entrega feio de propósito e entrega cedo. A primeira versão do que você fizer tem que ser mostrada antes de estar boa, porque o objetivo dela não é impressionar ninguém. É quebrar o feitiço de que só vale aparecer pronto. Manda o rascunho, mostra o esboço, publica o vídeo tremido, faz a proposta simples. Vai bater uma coisa no estômago na hora de mostrar e você vai perceber depois de umas 3 ou 4 vezes que aquilo dói bem menos do que sua cabeça prometia e que a maior parte das pessoas simplesmente segue a vida. E aqui vale marcar uma hora fixa para isso acontecer, porque quando a tarefa não tem hora marcada, ela vira a última da fila e a fila nunca acaba. Escolhe um horário que já é meio morto na sua rotina, antes de todo mundo acordar, na hora do almoço, depois que a casa silencia, e coloca alarme com o nome da coisa. Não é sobre encontrar tempo, é sobre parar de negociar com você mesmo todo santo dia, porque cada negociação dessas você perde. E perde justamente pro medo que a gente está tentando driblar aqui. Passo 6, conta presença, não qualidade. Marca no calendário os dias em que você mexeu no assunto, mesmo que tenha sido pouco, mesmo que tenha saído ruim. Se você medir por resultado nessa fase, você desanima na primeira semana, porque no começo o resultado é ruim mesmo e não tem como não ser. Presença é a única medida honesta de quem está aprendendo, e ela é a única que você controla. Passo 7. Quando você falhar, e você vai falhar, volta no dia seguinte sem fazer discurso. Vai ter semana que a vida atropela, vai ter dia que você não abre nada, e isso não é recaída, não é prova de que você é fraco, é só uma quinta-feira ruim. O que mata não é o dia perdido, é o julgamento que vem depois do dia perdido,
Aquele que te faz sumir por 2 meses com vergonha de voltar. Voltar sem cerimônia é a habilidade mais valiosa dessa história toda. E se você tá pensando aí que se você aparecer errando as pessoas vão zoar, olha, eu vou ser sincero contigo, uma ou outra vai. Só que a maioria absoluta nem vai reparar, porque cada um tá ocupado demais com o próprio medo para fiscalizar o seu, e normalmente quem zoa mais alto é justamente quem também não começou nada e precisa que ninguém comece para continuar em paz. Essa conta é muito melhor do que parece de longe. E o que eu quero que você leve daqui é maior do que esse projeto que você tá adiando. Esse mesmo freio tá em outros lugares da sua vida, na conversa que você não puxa porque não sabe as palavras certas, no pedido de desculpa que você não faz porque vai parecer fraqueza, na academia que você não volta porque vai chegar pesado na frente dos outros, na mudança que você não tenta porque na sua idade já era para você estar pronto. É sempre a mesma regra silenciosa dizendo que você só pode aparecer depois que estiver bom. E é sempre ela que te deixa parado com o quadro debaixo do braço. Ninguém vai chegar e te dar permissão de ser ruim no começo. Essa permissão você assina sozinho. E o dia que você assina é o dia que a vida volta a andar. Você não tem medo do trabalho. Você nunca teve. Você tem medo de ser visto sendo ruim no começo. E a diferença entre essas duas coisas é a diferença entre um homem parado e um homem que tá indo. Agora me conta aqui nos comentários. Qual é a coisa que você fala que vai fazer há mais tempo e há quantos meses você fala isso? Escreve o número, sem maquiar, porque escrever já é uma forma de aparecer. Se esse vídeo te pegou em cheio, deixa o like e se inscreve no canal para continuar evoluindo comigo, que na próxima a gente segue destravando o que ficou pelo caminho.